Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã de fé. Unidos no mesmo pensamento, irmanados na mesma fé. Não importa a sua crença, não importa quem é o seu Deus. Sabe por quê? Porque no grande universo que nós habitamos, o Deus para todos é um só. A minha pergunta para você é a seguinte: aonde está a sua fé? Será que a sua fé é maior do que os seus problemas? Ou os seus problemas são maiores do que a sua fé? Digo isto porque no momento que nós passamos adversidades, passamos dificuldades, sejam elas materiais, espirituais, emocionais, familiares, profissionais, muitas vezes nós diminuímos a nossa fé por acreditar que o nosso problema é muito maior. Não, meus irmãos, não é certo e não é verdade essa questão. A tua fé, naquilo que você confia, naquilo que você acredita, ela sim deve ser maior do que o seu Deus. Dito isto, peço que o Orixá, na sua essência, na sua grandeza, através do nosso sagrado, contribua com todos vocês, independente da sua fé, independente daquilo que você acredita. Eu rogo e peço que o grande Pai Maior, Criador do céu e da terra, traga para você o alento, traga para você o reencontro consigo mesmo, para que você, através da grandeza espiritual que nos cerca, te traga o caminho, o equilíbrio e a direção. Não se entregue, meu amigo. Não se entregue, minha amiga. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos testados, nos levando ao limite daquilo que nós acreditamos e que nós confiamos. Portanto, em momento algum, deixe de acreditar que a sua dificuldade ela vai passar. Eu tenho certeza absoluta que vai passar. Recebam vocês nesse dia as bênçãos do sagrado naquilo que você precisa. E eu tenho certeza absoluta, de novo dizendo, repetindo, você vai conseguir. A todos, uma excelente semana, recebendo as bênçãos dos nossos orixás. Hoje vamos falar sobre algumas questões bem controversas. Quando vocês ouvem falar, ou veem falar aí fora, feitiço, feitiçaria, saravá, batuque, Exu, pombagira, orixá, diabo, satanismo. O que todos esses conceitos que eu falei têm a ver com a cultura afro-gaúcha? Tem alguma relação com o batuque? Hoje nós observamos que cada vez mais a cultura ao satanismo está incorporada dentro das casas de batuque. São várias casas que hoje têm, por exemplo, o seu cemitério, tem o seu túmulo, mas são casas de batuque. Eles dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que satanismo, barrobé é uma coisa, batuque é outra e umbanda é outra. Perfeito? Hoje vamos falar sobre essas questões. A todos, sejam bem-vindos. É um privilégio ter vocês na nossa companhia. Ele, Eric Rolfe, e ela, Oxum quer beber. Bem-vindos, meus amados. Um abraço. E aí, como é que estamos, pessoal?
Como é que vamos falar hoje sobre essa questão que eu falei para vocês aí? E aí, posso começar o bate-bola? Vamos lá, estamos Quero aqui, só ver hoje, primeiramente. Fantástico eu quero tema. só ver hoje vocês, como é que vocês vão se ver diante de mim. Pessoal, temos que falar primeiro, tá? Em Exu Catiço e Exu Orixá. Existe uma confusão, até hoje numa pesquisa minha na internet, tá? Eles começam falando, Exu Orixá, né? Exu Orixá. Gente, quando eu falo em Exu, que não seja o Exu com S e com trema, não tem nada a ver com Exu com X. Perfeito? Então eles falam assim, porque o Exu é orixá. Não, não. O Exu com X não é orixá. Até porque eu não. Como é que eu vou entender que um catiço, que vocês vão saber o que é catiço, qual é a relação dele com o orixá que é lá da Nigéria? Tá bom? Então vamos explicar o seguinte para vocês, tá? Exu catiço é um tipo de entidade espiritual especialmente presente na Umbanda e Quimbanda, que, diferentemente do Exu Orixá, uma divindade, são espíritos que já passaram por outras encarnações na Terra e retornam para auxiliar as pessoas a abrir caminhos, lidar com a justiça e a evolução espiritual. O termo catiço deriva de um significado africano que se refere à pureza e ajuda. Esses espíritos são caracterizados por sua sabedoria, capacidade de orientar e proteger os médios e seus consulentes. Diferença entre Exu Catiço e Exu Orixá. Exu Orixá é uma divindade africana, o primeiro senhor dos caminhos, o mensageiro e guardião do orixá. No candomblé e no batuque, ele é uma divindade cultuada no topo. Quando eu falo topo, é o primeiro que vem. Exu Catiço são espíritos que já viveram na Terra, que trabalham na vibração dos orixás, Eles vêm para guiar e auxiliar os vivos, atuando em diversas questões como justiça, proteção, abertura de caminhos. Funções e características do Exu Catiço. Guia e protetor. Auxilia nas diversas questões materiais do seu seguidor ou do seu seguidor, tá? Bom, a justiça kármica diz que eles atuam como agentes da justiça divina, trazendo a cada um o que lhe é devido e o que é merecido. Na evolução, buscam o crescimento de todos, tanto dos próprios espíritos como dos seus consulentes, através das experiências e da vida. Fala a língua da verdade, da coragem e da astúcia, passando simplicidade e humildade, e devem ser tratados com todo respeito e reverência. Bom, podemos ver que não há nenhuma relação com Exu Catiço com Exu da Umbanda. Portanto, quando você vai numa casa de batuque, eles falam em Exu, tranca-rua, pombagira, rainha das almas, não estamos falando sobre batuque. E se o seu orientador está dizendo que vai fazer um trabalho do batuque com o tranca-rua, com pombagira, ele está ali mentindo, porque não há relação uma coisa com a outra. Então fica bem claro para você, quando nós falamos em Exu e pombagira, eles são espíritos reencarnados com a missão da evolução própria deles e dos seus seguidores.
Por exemplo, tranca-rua. Quem é tranca-rua? Tranca-rua, ele é o policial do espaço. A missão do tranca-rua é guiar os desencarnados para um caminho melhor. Perfeito? Então vejam bem que o Exu tranca-rua, ele tem a missão de guiar no Orim. Nem posso falar Orim, né? Vamos dizer que é a missão de guiar no plano espiritual, tá? Os espíritos desencarnados. Assim como Exu veludo, tá? Quando era espírito encarnado, era médium. Ou seja, resumindo, todo Exu catiço, perfeito, que tem sua relação com a Umbanda, porque ele surge lá em 1908, perfeito, quando Zélio faz toda aquela amálgama religiosa, trazendo para a Umbanda o cristianismo, trazendo o indígena, trazendo o orixá, e daí criando toda essa estrutura. Ali surge o Exu. Tanto é que o primeiro Exu a se manifestar, que não era o Exu, era um caboclo, era o caboclo das Sete Encruzilhadas, que se manifestou no Zélio Ferdinando, dizendo que para ele, por que caboclo das Sete Encruzilhadas? Porque para ele não haveria caminhos fechados a partir daquele momento, quando na mesa relegaram ao caboclo não dar uma roça para ele. Tá? Então, nós começamos por aí. Você tem que entender que Exu no batuque é Bará. O Bará é um Exu? Sim. O Bará é um Exu divinizado. É um Exu evoluído. Não que o catiço não seja evoluído. Perfeito? Só que o Exu Bará não é divindade. Quando falamos em divindade orixá e falamos em catiço, falamos em mundos espirituais, aonde a divindade, que é orixá, está num plano e o catiço está em outro. Diria para vocês que o Exu é a referência mais próxima da matéria para a comunicação. Por quê? Porque o Exu desencarnado, ele optou por não evoluir, aliás, não evoluir, ele optou por evoluir, contribuindo para o nosso crescimento, e assim ele evolui também. Só que ele fica naquela frequência próxima da gente. Entendido? Outra coisa, também não é de bom alvitre nós ficar falando dentro da Umbanda com o Exu catiço que o Exu está representado lá nas imagens da Umbanda com chifre e guampa sendo a personificação do diabo. Também não é verdade. Isso está ligado com a colonização. Isso está ligado com a atribuição do mal dentro do cristianismo, atribuindo ao Exu a maldade. E no momento que atribui a ele a maldade, se cria a guampa e o chifre e se personifica ele com o diabo. Pessoal, Exu é um espírito muito evoluído. Esqueçam aquela imagem do Exu com guampa e rabo. Isso ali é somente para personificar o mal. Nada a ver com a verdade. Então, começamos sabendo que Exu e Exu não têm relação dentro da mesma cultura. Em culturas, são culturas diferentes. Tá? Bom, vamos então agora para o Chorronqué e para o Eric. Nós avançarmos nesse assunto, até porque nós temos muitas coisas para nós falarmos.
tá? Primeiro, vocês são muito políticos, vocês dois. O Eric e a Jade, eles têm comigo uma política. Eles dizem assim, ó, ai, Helder, a gente não gosta de falar mal de ninguém. Porque eles são polidos, são educados. Eles gostam de apanhar, mas não gostam de bater. Essa que é a verdade. A Ronquer, então, né? Não, qualquer coisa que eu vou falar, não vamos atingir ninguém. Eu sou desbocado, eu já atinjo mesmo, entendeu? Certo? Puxo para mim a bronca depois. Eu entendo, meus amigos, que Exu que eu falei aqui, 70% não tem a ver com o Exu que se cultua hoje, né? Porque vocês estão careca de ver em lives, em ver em redes sociais, em ver em qualquer lugar, o Exu como o senhor da maldade, o senhor do desterro. E aí eles mostram um caixão, uma língua dentro, e eles botam um porco lá dentro. Gente, é uma loucura o que eles fazem. Eu acho que eles fazem isso ali, mas é para te atemorizar, entendeu? Tipo assim, sem contar que agora, assim como o Egum tem o seu tempo, né, de divulgação, agora o importante é o ter o meu cemitério. Antes tinha uma cova. A cova da Maria Padilha, dentro do cemitério. Eles compravam um túmulo e lá é a cova da Maria Padilha. Daí eles começaram a mudar. Começaram agora já a criar o cemitério. E agora já criaram a igreja da Maria Padilha. Nada contra, pessoal. Cada um cuida das suas panelas. Mas eu acho uma publicidade em cima de um guia espiritual, tá? Não precisava disso. E aí, com a palavra a vocês, como é que vai ter o cemitério de Exu em casa, o Eric, tá bem? Bom, sejam bem-vindos, né, todos. É um prazer Epa, sempre Babá, estar com todos aqui. sua bênção. Babá, Yá, Sua bênção bênção, de Ronquer. todos. Também os que Para aí, são de religião. Olha Saudação. É um característico, né? Saudar Povo de Oxum. Oxum. E, então, veja, primeiramente, eu penso que a religião, ela está para auxiliar, para trazer conforto, para trazer apoio à sociedade. E vamos só organizar. Essa questão do Bará, eu penso, tá? Eu venho estudando e não sei se é o mesmo pensamento da Oxum Ronquer, da Yá Oxum Ronquer, que os antigos, para diante uma diversidade de culturas aqui no Rio Grande do Sul, se depararam com o Exu da Umbanda. E por cultuarem também o Exu, eles tiraram o Bará da corruptela, é uma corruptela de Elebara. Então, possivelmente, eles tenham feito essa divisão justamente para trazer uma diferença. Quando nós falarmos sobre o orixá, vamos chamar de Bará. Quando nós falarmos sobre o Exu da Umbanda ou da Quimbanda, vamos chamar de Exu e a companheira, que é a Pombagira. Então, eu entendo que os antigos tiveram essa manipulação ali do idioma e também a inteligência de dividir, deixar bem separado, para que não misturasse, porque a batuque, a casa de batuque, ela não precisa de uma entidade Exu ou Pombagira. Pode ter, mas o batuque não cultua entidades dentro dos rituais. Então, é importante nós destacarmos que as entidades podem serem cultuadas, mas elas participam ali da Quimbanda ou da Umbanda, ali, que é uma religião à parte do batuque. Não sei se concordo, né? Mas Sim. é onde eu parto ali dos estudos nessa base. Qual que é?
Bom dia a todos. Orei Oxumô. Bom dia, meus Bênção. irmãos. A bênção, Bênção, Babaldo. Xum. A bênção, Babá Eric, meus amigos. A bênção para os mais velhos, a bênção para os mais novos. Orei Oxumô. Jade, manda um beijo para o Daniel. Daniel é o teu fã incondicional. Daniel Nascimento. Daniel Nascimento, orei Oxumô. Um grande abraço. Obrigada por assistir o programa. E esperamos te conhecer, espero te conhecer de pessoa. Orei Oxumô. Ó, Então, eu acho assim, ó, a gente estamos falando de Exu Catiço, tá? Mas a origem da palavra não é o orixá que leva o nome do Exu Catiço, né? É o catiço que leva o nome do orixá. perfeito. Então, assim, ó, primeiramente, antes de falarmos de Exu Catiço, a gente tem que entender o orixá. Agomojubá Exu. Como o Baixou. Exu orixá, né? Então, o Exu, orixá Exu, nasceu na Nigéria, está ligado à criação do mundo, tá? Para nós. Então, esse é Exu. Ele se escreve com S, porque o S tem som de X no Yorubá. Então, a gente tem a mania de, quando nos referimos a Bará, que é o orixá Exu, este Bará, que a gente escreve Exu, a gente escreve com S, que vai um pontinho embaixo, inclusive. Que é uma letra, né? Que é uma letra, né? Esse S com um pontinho embaixo tem som de X, então fica Exu. Então, por isso que a gente escreve Exu. Muitos teclados não têm o pontinho embaixo. Então, as pessoas, até mesmo os iorubás, escrevem com S. Mas eles já sabem que aquele S não é S de Su, é S de Xu, Exu, tá certo? Então, assim, ó, para a gente entender o Exu Catiço, né, a gente tem que entender quem é o orixá, tá certo? Então, a gente, depois, quando nasceu, quando veio o kardecismo, a Umbanda, né, e nasceu a primeira entidade Exu, que se manifestou, quero dizer, no Brasil, ele levou uma homenagem, um nome, ele recebeu uma homenagem do orixá Exu, Exu orixá. Então, abrasileiramos, né? Vou usar um termo assim, foi convertido para o brasileiro, foi uma homenagem ao orixá. Então, primeiramente, quando a gente fala Exu, primeiramente é o orixá Exu. Quando falamos Exu, né, na segunda pessoa, depois, então vem o Exu do Brasil, que daí a gente escreve no modo brasileiro, com X, Exu do Brasil. Perfeito. Né? Então, eu acho importante, as pessoas ainda se confundem com essa questão do Exu, orixá, bará, né? Bará, Exu é o orixá, e o Exu com X é o Exu do Brasil, que leva sobrenomes Exu Caveira, Exu Tata Caveira, Exu Tranca-Rua, Maria diz Padilha, Tranca-Rua, Maria né? Mulambo. Eric, Não, desculpa, continua. Não, Aí eu só quero e completar aí depois. a gente percebeu que durante o tempo vincularam muito, claro que a gente já sabe que o cristianismo vinculou o orixá Exu com o diabo, né? O cristão, o cristianismo chegando em terras na África, viu aquele orixá ali, né, com garfo vermelho, com falo, né, que é o orixá do falo, diabolizou a palavra, tá certo? Então, o cristianismo diabolizou essa palavra. Então, hoje em dia, a gente fala em Exu, evoca o diabo, né? Até porque o cristianismo, a Igreja Católica tem o bem, o conceito do bem e do mal. E o Yorubá não tem esse conceito. Verdade. O Yorubá não tem o conceito do bem e do mal. Deus e o inferno e o diabo não existe. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Diabolizaram a palavra Exu, né? Então, hoje em dia, a gente faz um trabalho para tirar essa coisa de esclarecimento para as pessoas, né? Sobre a palavra. Inclusive, entrou em contato comigo um rapaz que trabalha com uma editora com 100 livros.
100 livros que não puderam publicar, porque o nome do livro é Exu. E aí agora mudaram para outro nome, que agora não me lembro, e tinham 100 livros, o que eu estou falando? 100 livros, e se eu aceitava para poder distribuir para as pessoas, né? Então, como é diabolizado ainda a palavra Exu. Ia falar, Eric? Sim. Bom, por incrível que pareça, nós até é possível entendermos que a população, por falta de conhecimento, tenha uma certa dificuldade, possa cometer algum equívoco. E isso é totalmente compreensível. Porém, durante a minha pós em História e Cultura Afro-Brasileira, na faculdade estavam explicando que a pombagira é o lado feminino do Exu cultuado na Nigéria. Olha o absurdo. Uma faculdade não pode. Eu levei até o reitor e falei, não tem como, não faz parte, não podem dizer que isso não pode passar. Até se isso for dito entre as pessoas, é até permitido, porque as pessoas às vezes podem se equivocar. O problema é que uma faculdade não pode passar esse conteúdo, não pode ditar isso aos alunos. Uma boa parte da demonização ela é gerada em cima do sincretismo, porque enquanto num lado do altar está ali sincretizando Oxalá com Jesus Cristo, eu não pratico sincretismo, mas há pessoas que praticam, isso foi necessário numa época da nossa história, né, afro-religiosa, mas hoje não há necessidade, nós mostramos a nossa identidade. E o que ocorre do outro lado está ali o Exu sendo representado com guampa, com pé de bode, com elementos que não são a realidade, nem na religião, que não representa a própria entidade, e também nem na África, em nenhum lugar ali. Essa demonização, ela entra para poder controlar as pessoas, dar um certo mistério e medo, a qual eu não concordo com isso, porque eu entendo que a entidade não deve ser retratada dessa forma, e a religião ela é importante para quê? Proteger a sociedade, trazer conforto e dar paz. Então, esses elementos, essa demonização não é necessária, gente. Eu penso dessa forma. Bom, é assim, né, pessoal? O que acontece? Eu tenho visto muita coisa, como você. Você que está aí, você está cansado de ver muita coisa totalmente fora do princípio de que você entende o que é religião. Eu tenho, assim, uma certa aversão, porque, para mim, a minha religião, tá? A minha religião ela está ligada com uma divindade, que eu entendo que, para mim, divindade é justo, é correta, é inconteste, está acima de qualquer coisa. Já falei para vocês que, para mim, a religião não está relacionada com aquilo que eu quero para minha vida. Religião está relacionada com aquilo que eu posso servir o orixá. Porque se fosse assim, na África, não teria problema. Sabe por que tem uma diferença abissal entre nós? É porque na África, a minha fé está relacionada com a devoção ao orixá. E ele não tem obrigação de me dar nada. Porque a minha fé é inconteste. O meu amor é inabalável ao orixá. Se pergunta, por que ser? O batuque tem a ver com a Nigéria, tem a ver com a África, por que lá o orixá não ajuda o africano a não morrer de fome, não ajuda a ter uma casa melhor? Por que lá o orixá não ajuda e aqui ele tem que ajudar? São conceitos diferentes de religião. É que lá o orixá não está para me servir, eu para servir a ele. E aqui
o orixá está à disposição das minhas vontades para que eu possa ganhar dinheiro. E aí, seja o orixá ou seja o Exu, eu vou colocar para trabalhar e eu vou postar o que postam toda hora aí. O que é comum você está vendo? Toda hora tu vê aí. Desterro de inimigos, aniquilamento de inimigos, tá? Trago mulher, homem, em 24 horas. Tudo que é de ruim, tá ligado por esses cidadãos, essas pessoas que estão do outro lado, estão ligados o quê? A vender o que eles não vão entregar. Eu não acredito que um espírito iluminado ele vai se submeter a fazer a tua vontade porque você vai dar para ele um galo, vai dar 10 cabritos, como eu vejo aí, tá? Um cabrito por semana, uma cabrita por semana, para trazer uma aliança amorosa, mas vai criar vergonha. Tu tem que pedir para uma entidade arrumar uma mulher, um homem, mas vai te dar valor, vai te valorizar. Tu não tem vergonha de pedir para uma pessoa fazer um trabalho para trazer uma pessoa que não te quer. Traz um trabalho, mas qual é a graça que tem nisso? Eu não acredito que esse trabalho foi feito e quem te trouxe foi a Maria Padilha, foi a Rainha das Almas, foi o Tranca-Rua. Sabe por quê? Porque esta entidade está acima de qualquer vontade própria tua. Ah, conseguiu trazer? Conseguiu trazer. Aí tu vai lá, tu dá um iPhone para a Pombagira, como eu vejo aí na internet, tá? Como se a Pombagira fosse aquela que realizou a tua vontade. Para mim, pode ser tudo. Me perdoe, eu não acredito, porque quando eu vou falar em orixá e quando eu vou falar em Exu como espírito evoluído, eu não posso acreditar que o espírito evoluído vai querer se atrasar espiritualmente fazendo mal para quem é justo. Se a mulher não te quer mais, ela não tem mais amor por ti, se o homem não te quer mais, ele não gosta mais de ti, o que tu quer ficar com uma pessoa do teu lado forçado? Estão me entendendo? Então, essa questão que eu vejo aí, tá, de cada vez mais, eles fazem do Exu um espetáculo. Porque eles mostram um trabalho no cemitério, eles mostram no cruzeiro, emporcalhando a cidade com 5, 6, 10 galos na rua, não sei quantas garrafas de cachaça com champanhe, charuto e fósforo, entendeu? Sujando o ambiente, poluindo o ambiente, uma questão contrária ao princípio do orixá e de uma divindade e de uma entidade. E aí eu fico sobressaltado, porque aí eu vejo assim, eles fazem ao vivo, eles pegam um porco, põem dentro de um caixão, certo? E tacam fogo naquele caixão ali para personificar a pessoa, aniquilamento de inimigo. Perfeito? Aí o axé coletivo, eles matam uma cabrita por semana para fazer aliança amorosa. Eles têm solução para tudo, como se o orixá fosse um espeto corrido ou se o Exu fosse um espeto corrido, tá? Tem solução para tudo, tá? Eu contesto e eu queria, tá, que se você que está aí, você foi num axé coletivo, se você pagou para fazer um trabalho, se aquilo que te prometeram aconteceu. Se aquilo que tu pagou lá aconteceu. Olha, eu abro para vocês aí, me mande. Olha, não, realmente, eu fiz um trabalho e consegui. Perfeito? Resumindo, pessoal, tá? Desculpe a minha forma de falar, é que eu sou totalmente avesso a isso que você posta na internet, a isso que você posta em redes sociais, destruição do inimigo, desterro, traga o seu amor de volta, aliança com não sei quem, e você cobra para isso. E você vai lá, certo? E você já foi em 10 lugares, pedir a mesma coisa, não recebeu, mas você nunca se cansa de bater em outra porta. Vai perder o teu dinheiro de novo. Porque eles não vão te entregar
Tem muitas vezes que você tem que se conscientizar de que o erro não é do pai de santo, o erro é seu, que acredita nas mentiras que te prometem. A religião está acima desta questão que vocês veem aí fora. Se esse pai de santo fosse bom, ele não publicava em rede social. Era no boca a boca. Para que tem que postar lá que, olha, eu faço, aconteço, todo dia, 24 horas por dia. E mais, um é melhor que o outro. Agora, nos últimos 5 anos, agora a febre é o tal de Barrobé. É ter na frente da casa uma estátua lá do... sei lá do que é aquilo lá. E agora escultura o satanismo. Dizendo que satanismo é um segmento de resultado, assim como o Egum também é de resultado. Só que daí, eles botam na frente uma imagem não sei do que ali. E lá no fundo tem batuque. Aí eles têm batuque. Como se eles têm um rodízio. Eles têm umbanda, eles têm batuque, eles têm quimbanda, os quimbandeiros, tá? E tem agora mais esse culto ao satanismo. Pessoal, não se pode agradar a dois senhores. Eu não acredito que seja correto. Nada a ver com isso, não é um problema. Mas eu não acredito que eu vou estar na frente da minha casa, eu vou estar com uma estátua de uma coisa ali, e lá no fundo tem um orixá. Então, muito cuidado, hein? Muito cuidado você que gosta de bater na porta com seus problemas para resolver. Já falei várias vezes. Muitas vezes tu vai gastar o que não tem e vai ficar pior do que estava e não vai receber nada. E outra coisa, para de pular de casa em casa. Pare. Como vocês gostam de jogar búzios com Pedro, com Paulo, é só dizer assim, ó, o Paulo joga búzios muito bem. Já vai lá saber. O que tu quer saber da tua vida? Entrega para o orixá. Entrega para o orixá os teus caminhos. Em vez de ficar batendo numa porta, o que acontece? Aí a religião cai no descrédito. Porque tu vai ser o primeiro a falar mal de nós. Porque tu foi em 10 lugares, um disse uma coisa, outro diz outra, outro fala outra. No final, quem não presta é a religião. Não, quem não presta é você. Desculpe, quem não presta é você. Perfeito? Porque, primeiro, eu sempre digo assim, pessoal, não se meto com religião se tu não conhece. Vai na igreja que é muito melhor. Não conhece, não te mete. Eu tive um caso aí na quarta-feira que a pessoa me procurou porque foi numa casa com uma criancinha de 3 anos, aonde a mãe de santo falou que tinha que fazer uma obrigação urgente, tá? Porque a Oxum se achava dona da criança, por isso que ela ficava doente frequentemente. Tinha febre toda semana, ia custar aí R$2.000, tinha que fazer uma segurança na quartinha, tinha que fazer obrigação por orixá, perfeito? E a mulher não tinha R$1 no bolso. O que aconteceu? Mentira. Mentira. E como essa, eles fazem muito mais. E depois vem para as redes sociais se acusarem, né? Um acusa o outro. Que é o que eles mais gostam hoje. Hoje o que dá like, o que dá ibope, não é fazer um bom trabalho na sua casa. O que dá like é brigar com o Pai de Santo. É falar que o Eric... Falam seguido, né? Que o Eric não é o senhor da verdade. Que o Eric não sabe o que ele está falando. Vai cuidar das tuas panelas, deixa o Eric para falar o que ele quiser falar, como tu falou o que tu quer. Perfeito? Tu falou o que tu quer e ninguém te ataca, se te ataca, tu contesta. Cada um com seus princípios e fundamentos. Eu sempre digo, em vez de se atacarem, tá, de ficar batendo boca, que é uma vergonha, por isso que a nossa religião a religião é descrédito. Não adianta. A nossa religião, queira admitir, é uma vergonha. Porque em vez de conversar internamente sobre isso, eles gostam de ir para a rede social. Porque o meu pai de santo está certo, porque a minha mãe de santo está correta, porque tu não sabe, porque eu sei, que eu quero ir para o debate contigo. Pessoal, sem falar que agora eles gostam de falar dos mortos. Eles gostam de falar dos que morreram lá em 80, eles gostam de trazer para cá que os que estavam lá em 80 está tudo errado.
Pessoal, e aí? Vamos lá, fale vocês um pouquinho agora. Então, Babá, eu entendo a sua indignação, e com certeza acho que quando fazemos religião com amor, com devoção, com entrega, certas coisas a gente fica decepcionado, fica triste, porque dá uma má impressão para a religião que já é tão detonada, tão deturpada, né? É mal vista, né? Então eu entendo a sua indignação. E infelizmente não é todo mundo que pensa em dar uma palavra amiga, falar o que está escrito no búzio, né? Trazer a pessoa, trazer filhos de santo, mas trazer as pessoas que precisam realmente ser iniciadas e não induzir pessoas à iniciação, né? E tantas outras coisas. Mas prefiro acreditar que é do trabalho evolutivo, de evolução de cada pessoa. São pessoas que estão em evolução ainda. E tem muitos que não vão evoluir nunca. Sabe por que não vão evoluir? Porque o que é mais importante para eles é o poder do bolso. É a religião ser uma fonte de renda. A religião é uma empresa que tem que dar um prolabore mensal para eles de 20, 30, 40, 50 mil. Para ter na garagem, como eu vi, o absurdo, não acredito em negócio desse. O cidadão vem para a rede social mostrar 2 Porsche, mais um Porsche adquirido, mais uma Evoque adquirida, a outra lá com mais 3 carros na garagem, porque Pombagira me deu. Pombagira te deu com dinheiro que tu tomou das pessoas, que tomara que tenham recebido o que tu prometeu, mas muitos deles não receberam. Eu tô errado? Tá bom. Vai na internet, vai no Google lá, vai lá no Google e bota ali o nome dos pseudos senhores da religião. Fala para o nomezinho dele no Google, ver o que vai acontecer. Fala no Reclame Aqui, porque hoje é fácil. Tu quer saber quem é o Pai de Santo? Hoje é simples, vai no Google, bota o nome dele lá. Vai lá ver se tem alguma reclamação contra ele. Vai lá ver. É fácil de ver hoje. Perfeito? A minha indignação, ela não que eu seja o Joãozinho do Passo Certo. Agora, no meu rabo, ninguém pisou. E ninguém vai pisar. Porque eu não dependo do teu dinheiro para sobreviver. Não dependo. Eu dependo do meu trabalho. E trabalho muito. E suo muito para pagar minhas contas. Eu vivo para a religião. E não vivo da religião. Tu quer dizer, então, que ninguém pode ver da religião? Não pode ver da religião. Mas dignamente, cobrando o que é justo, cobrando o que é correto. E quando tu cobra, não te esquece. Se tu cobrou, tu tem que entregar. Não te esquece. Se tu cobrou, tu tem que entregar o que tu prometeu. Não, tu cobrou. Pois é, não deu certo, porque o orixá não aceitou, porque não sei o quê. Aí tu tá desculpando. E essa é uma grande verdade. Pessoal, meus amigos, minhas amigas, hoje só quem falou fui eu. Não, mas foi ótimo. Hoje só quem falou fui eu. Hoje quem bateu boca fui eu. Por quê? Eu estou diante de Oxum Ronqué. Oxum Ronqué é o orixá que tem ligação direta com a justiça, que é Xangô. E eu tenho Oxalá, que é o nosso pai de tudo, princípio de todos. Então, eu tenho o dever de dizer que a Jade, o Eric, tá? São pessoas que pensam que nem eu penso. Podemos divergir? Podemos divergir, sim. Agora, eu não vou divergir das pessoas que prometem, cobram e não entregam. Tem vários. Tem muita gente aí se dizendo o senhor da verdade, o senhor da razão, a mãe fulana, o pai fulano. Vai ver, são podres. São pessoas que nem cumprem os interditos. Nem sequer tem caráter, tem comportamento. E tá cheio. Portanto, meus amigos, minhas amigas, cuidado. Não dê o seu dinheirinho, certo? Não, você não vai receber.
Quando for procurar uma casa de religião, procure uma coisa justa e investigue bem quem é a pessoa que você está consultando, tá bom? Considerações finais para Eric Rolfe. Por exemplo, Eric, tu acredita que a adoração a Baphomet dentro do Batuque tem alguma relação? Tu acha que isso é certo? Eu não posso ditar o que é certo ou não para as outras pessoas, mas o Baphomet, ele é um símbolo que foi criado pelos maçons que não teria nem um vínculo com o satanismo. É importante que a gente, ele foi adaptado com o tempo, e é importante que a gente entenda que a liberdade de culto e a liberdade das pessoas acabam tendo um preço, acabam tendo depois uma responsabilidade. Cabe à pessoa que escolheu os caminhos responder. Como que é? Eu acredito que essa coisa da diabolização da palavra Exu, né, começou e criar esse vínculo, né, da quimbanda com o satanismo, né, onde acabaram colocando todas essas imagens, né, e hoje em dia existe o culto da quimbanda que vai em direção a Beelzebub e tudo, né, então não, quem sou eu para julgar, entendeu? Então, é o que está acontecendo hoje, é o que é hoje. Amigos, irmãos, falamos tudo e não falamos nada. Sugestão de pauta para a semana que vem. Nós temos tanta coisa a falar, nós somos de pessoa. Vamos ajustar uma pauta semana que vem, não quer? Vamos. Eric? Estou por vocês. Vamos falar então semana que vem sobre a didática da cultura afro no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre Oió, Lagos, Nigéria, África. Aonde começou o batuque? Porque quando falamos em batuque, falamos que nós íamos lá de um lugarzinho. Então nós vamos colocar aqui para vocês o que é nação. Lembro que falei assim, qual é eu sou de nação? Não quer dizer nada. Sou de batuque? Não quer dizer nada. Batuque é a dança, nação é o local de origem. Então vamos estudar um pouquinho, né? Da onde vem o Oió. Vamos falar sobre lado, né? E o que é lado dentro do nosso panteão da cultura africana, né? Sabe o que é lado? O batuque tem lados. Semana que vem, falamos então sobre a origem da nossa cultura, algumas cidades como referência, perfeito? O dialeto, cidade de quem é quem, cidade de Ogum, cidade de Oxum, cidade de Xangô, quem reina aonde dentro da estrutura africana. Meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, é chegado o momento de nós pedirmos que você seja abençoado. Que você seja, neste momento de reflexão, né, esse momento de encerramento do programa, pedir que Oxum, Oxalá, Iemanjá, traga para vocês as bênçãos. As bênçãos da família, as bênçãos do seu trabalho, a bênção na sua condição espiritual, para que você tenha paz de espírito. Sempre lembrando, o dinheiro, ele compra uma casa, mas o dinheiro não compra o lar. O dinheiro compra o sangue, mas não compra a vida. O dinheiro compra o colchão, mas não compra o sono. Então, isso quer dizer que dinheiro. E é nesse momento que você tem que entender que o mais importante é entregar nas mãos do orixá, nas mãos da divindade, nas mãos que a sua fé invoque,
os seus problemas. Vamos viver em paz de espíritos. Vamos viver no bem de família. Que o pai, a mãe, os filhos se unam no mesmo pensamento da união familiar. Peço paz, peço progressão no seu trabalho, lhe dando caminho, equilíbrio e direção, e que possa, então, todos vocês serem abençoados pelo nosso sagrado, pelo meu sagrado e pelo seu sagrado. Muito obrigado, em nome do Eric Rolf, do Showroom Cat, agradeço muito a sua privilegiada companhia. Você é muito importante para nós. Nós estamos aqui na RS Play, canal 524 da Claro Digital. Deixo também o meu agradecimento a esta importante emissora de televisão que contribui muito para o crescimento da nossa participação, dando orientação religiosa da nossa cultura. Muito obrigado, RS Play, por nos contemplar com esse privilégio de estar com vocês toda semana. Fica o meu beijo e paz e luz em nome de Jesus e de Oxalá. Até semana que vem. Não esqueçam, estamos ao sábado às 13 horas, ao longo da semana, reprises no nosso canal da RS Play.